Aquele momento bacana de atualizar algumas pérolas que chegaram aqui na discoteca recentemente. A partir de agora, em mais um episódio da série Altos Plays de Garimpo. Hoje trago para vocês o resultado de um garimpo online, né? 2 plays que eu pesquei de forma online e outros que foram garimpados da maneira tradicional, aquela que a gente ama, de passar horas e horas vasculhando estantes e pilhas de discos diretamente na fonte, diretamente no sebo, e foram várias pérolas que eu encontrei e vou mostrar para vocês a partir de agora. Começo com as duas compras, os dois garimpos online, e o primeiro deles é essa obra-prima aqui, magnífica, do Vitor Ramil, o Ramilonga, a Estética do Frio, de 1997, que foi lançado originalmente somente em CD na época e foi reeditado agora, em 2024, pelo Noise Record Club, numa ação maravilhosa e necessária que eles fizeram em parceria, obviamente, com o Vitor Ramil. Por quê? Boa parte da verba dos novos assinantes foram destinadas aos atingidos pela enchente, ao setor cultural, né, os artistas aqui do Sul, e 100%, galera, 100% das vendas avulsas foram também destinadas para os atingidos nessa enchente que, enfim, até hoje, assim, a gente ainda sofre os efeitos, estamos ainda sem aeroporto, tem muita coisa que não está funcionando ainda aqui, então muito legal essa ação, porque trouxe não só um álbum fundamental aqui na história da música do sul do planeta, e também veio para ajudar nessa ação super bacana. Eu já mostrei aqui a capa, deixa eu já mostrando também a contracapa, né, nesse projeto, então, Juntos pela Música no RS, que destinou, então, a verba para os artistas aqui do Sul, que, obviamente, assim como boa parte de toda a cadeia produtiva foi diretamente afetada nesse álbum, então, perfeito, lindo e maravilhoso. Parabéns, Vitor e Noise, por essa ação. Uma edição linda, tem um som magnífico. Já vou mostrando alguns detalhes, então, aqui, de novo, né? Capa e contracapa do Vitor Ramil, disco nota 10, assim como todos os trabalhos do Vitor, nessas edições da Noise, né, que são super caprichadas. Aqui vem o encarte também, com o texto aí, né, com, digamos, o manifesto da estética do frio, do Vitor Ramil. Aqui também, aqui dentro as letras e também ficha técnica, né, um dos álbuns mais emblemáticos do Vitor Ramil, né, que tem essa sonoridade, né, da milonga, né, com a música brasileira. É como eu costumo dizer, assim, o Vitor, ele transcende fronteiras e porteiras, assim, mas tem essa pegada, e é um álbum, assim, lindo demais, super bem gravado. E olha que lindo também o play, que vem nesse verde aqui da erva do chimarrão, que sai pelo Noise Record Club e Satolep Music, né, que é o label do próprio Vitor, foi reeditado então pela primeira vez em LP, é o quinto álbum do Vitor, né, que traz esse subtítulo, na verdade, né, da estética do frio, que tem então essa conversa do Vitor da música tradicional, regional, eu diria assim, aqui do Sul, com a música urbana, com a música brasileira, uma gravação incrível, excelentes músicos. Tem ainda nessas edições da Noise, né, que eu acho sempre super bacana, vem com um livro, né, com a revista, né, que traz então textos maravilhosos aqui, super legal. Eu adoro esse material da Noise, assim, é sempre muito legal. Tem entrevistas, textos, reportagens e tal, e tem aquele esquema que é uma grande sacada, né? Tu chega no meio da revista, daí tu vira o lado e continua lendo. Várias informações legais, tá aqui, então, parabéns para nós e para o Vitor, toda a turma, né? E também um trabalho maravilhoso de remasterização do grande mestre Marcos Abreu. Se tem o nome do Marcos Abreu envolvido em qualquer reedição em LP, já é garantia de qualidade. E aqui, então, como eu falei, além de ser um disco maravilhoso, os baixos incríveis, assim, sensacionais, assim,
todos os timbres e os baixos do Nico Assunção são algo de outro planeta, o citar do André Gomes, os violões do Vitor, a voz, é maravilhoso, é com certeza um dos meus álbuns prediletos do Vitor Ramil, da música feita aqui no sul do mundo. Aliás, Vitor, bem que tu podia agora embalar e relançar os outros discos que são tão bons quanto esse, sim, também em vinil. Alô Noise, alô Vitor, caindo de maduro. Agora que tu embalou, segue o baile e lança os outros também, que só saíram em CD, porque a gente adora a tua música. E parabéns mais uma vez, então, para a equipe da Noise e para a equipe do Vitor Ramil e toda essa turma, porque além de deixar uma edição maravilhosa em vinil, também está ajudando todos os artistas aqui do Sul que foram afetados diretamente aí nas enchentes. Então tá aqui um dos primeiros, o primeiro achado que eu trago para vocês, essa compra feita com muito amor, carinho, solidariedade e ainda uma audição perfeita, porque o som e a qualidade dessa prensagem está sensacional, recomendo fortemente. Então, Vitor Ramil, Ramilonga, a estética do frio. O outro Garimpo Online trouxe para mim o segundo álbum da banda, A Barca do Sol. Sim, este baita play aqui, A Barca do Sol, durante o verão, lançado originalmente em 1976, aqui numa reprensagem da Rocinante e Três Selos, agora de 2024. Descasso, e uma capa que também é maravilhosa, aqui a capa. Vamos à contracapa, né, dessa banda carioca, né, que surge aí na segunda metade dos anos 70, naquele boom ali do rock progressivo brasileiro, assim. Lançaram, então, esse aqui que é o segundo álbum deles, o primeiro que também é maravilhoso, e eu ainda não tenho. Foi produzido pelo Egberto Gismonti, eles foram, na verdade, apadrinhados pelo Egberto Gismonti já no primeiro álbum. O Egberto também toca sintetizadores em algumas faixas, e aqui nesse álbum já não tem o Egberto Gismonti, mas é tão bom quanto, ou até melhor. Não, na verdade, os dois são magníficos aqui, mas por enquanto ainda não tem o primeiro. Vamos falar desta edição aqui, que muitos, na verdade, a Barca do Sol entra nesse grande combo, digamos assim, do auge do rock progressivo aqui no Brasil, entre 74 e 76, e classificam eles dentro disso. Assim, eu acho que vai muito além disso. Claro, sim, tem pegadas, obviamente, do rock progressivo, né, na sua estrutura musical, mas eles têm, é quase inclassificável, assim, o gênero, né, porque eles atacam e muito bem, assim, na verdade, numa mistura de rock progressivo, muito folk rock também, música erudita, né? Eu costumo dizer que são uns hippies eruditos, porque é uma ripongagem só, tanto nas letras e conceitos, quanto também na sonoridade. Então tem muito isso, eu acho que é riquíssimo o trabalho da Barca do Sol, deveria inclusive ser muito mais reconhecida dentro da música brasileira como um todo. Então tem essa conversa, né, da música folk da época, com o rock and roll, obviamente, com o rock progressivo, com a música erudita, até pela escolha de instrumentos, tem muitas cordas, violões, né? Tem, obviamente, né, um dos gênios das cordas, né, o Jacques Moranembal, é um dos integrantes da banda, no violoncelo, nos violinos, violas, enfim. Essa daqui, como eu falei para vocês, é uma reprensagem também muito bem feita, assim como, por sinal, todas as edições, assim, as reprensagens do Três Selos e a Rocinante têm uma qualidade impressionante. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que vem essa edição, cheia de lances. Vem com essa parte encartada do disco aqui, né, que tem a foto da turma, assim como em outras edições vem também um texto muito bom mesmo, que, né, que situa a gente do que estava rolando na época, conta a história da banda, a história das gravações, que então, o disco lindo demais. Deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês. Vem aqui nesta prensagem, então, aqui de um lado, olha, laranjão, bonitão demais, super prensagem legal e linda. E aqui o outro lado, né, com as faixas, então, tá aqui, baita prensagem, qualidade também excelente, muito boa mesmo. Vem também encartado este pôster aqui, que de alguma maneira traz também, né, a arte original, né, a primeira prensagem desse disco. Saíram duas prensagens em 1976, né, duas prensagens originais.
Na primeira prensagem tem o título, né, o nome da banda e o título do álbum. Na segunda prensagem não vem, né, nessa segunda prensagem de 1976 não tem o título da banda, né, nem o título do álbum, nem o nome da banda, que é exatamente o que eles trouxeram aqui, então, né, replicando, na verdade, a segunda prensagem lá de 76. Teve ainda uma prensagem super simples, se não me engano, pela Phonosonic nos anos 80, lá por 87, 88 e tal, que não tinha, enfim, nada encartado. Inclusive, falando em encarte, né, eu já ia esquecendo de pegar aqui, que tanta coisa para mostrar nessa prensagem aqui. Na prensagem original do álbum também vinha encartado, e aqui eles fazem também uma cópia disso, um cardápio. Sim, literalmente um cardápio musical aqui, porque esse álbum também tem um conceito também dentro da ripongagem ali dos anos 70, já vou mostrar a parte de dentro aqui para vocês, antes de falar rapidinho. Esse álbum tem um conceito, assim, digamos, por trás da música e das letras, assim, muito, né, criticando de diferentes maneiras, né, o consumismo, né, da cultura pop nos anos 70, né, então eles literalmente assim colocam e dividem inclusive esse cardápio, né, o lado A como as entradas, né, mostrando, colocando assim, tá, vocês estão nessa da música como um produto, como um simples cardápio, e daí eles fizeram um cardápio, né, onde no lado A a gente tem as entradas e no lado B os pratos típicos, né, então tá aqui nesse encarte que replica, né, o mesmo que saiu lá nos anos 70, em 1976, né? Tá aqui e é muito bom, muito bem gravado, uma sonoridade, como eu disse, às vezes inclusive difícil de classificar eles dentro de um único gênero, assim. Na minha opinião, eles conversam muito mais com a turma e a sonoridade do Clube da Esquina, por exemplo, do que com o rock progressivo como um todo, mas é claro que vai ter essas pitadas porque eles estão no olho desse furacão e na época ficou mais fácil de colocar eles dentro desse caldeirão do rock progressivo, mas na minha opinião vai além disso, né? Traz então conversa da música brasileira do interior do Brasil, né? Uma sonoridade acústica muito bem feita, então tá aqui, recomendo para vocês também uma qualidade magnífica nessa reedição aqui da Rocinante e do Três Selos, A Barca do Sol. Agora, alguns achados em sebos, diretamente de um garimpo presencial feito aqui em Porto Alegre, na loja do meu grande amigo, o Edson da Tamba Discos, e começo com este achado aqui, esta mais uma pérola para coleção aqui para discoteca, do Dave Mason, com o álbum Headkeeper, lançado em 1972, terceiro disco solo aqui do Dave Mason, baita disco, assim como todos, né? No Dave Mason costuma aparecer com certa frequência por aqui, porque eu tenho bastante coisa dele, e ainda me faltam algumas, como este álbum aqui, que eu ainda não tinha aqui na minha discoteca, mais um discão do Dave Mason, aqui a capa, aqui a contracapa, como sempre, recheado de participações, aqui tem várias faixas com o backing vocal do Graham Nash, por exemplo, sempre muito bem acompanhado nesse álbum, então, de 1972, deixa eu ir mostrando o label, essa aqui é uma prensagem brasileira de 1977, né, que saiu aqui no Brasil, que sai aqui, ó, pelo label da ABC Blue Thumb, sai aqui no Brasil, tá, por este label, lá fora também sai pela Blue Thumb. Tem uma historinha que eu conto rapidamente já para vocês, aqui o outro lado, né? Esse disco, ele foi, na verdade, ele foi uma confusão, esse disco aqui, porque no momento que ele estava gravando esse álbum aqui, ele estava também, né, os primeiros álbuns dele já tinham ido muito bem, e ele resolveu enfrentar a gravadora e queria lançar esse álbum. Ele foi pensado originalmente pelo Dave Mason para ser um álbum duplo, onde o disco 1 com músicas de estúdio, e o disco 2 com uma gravação de um show no Troubadour, em Los Angeles. Então isso seria um álbum duplo. A gravadora não aceitou, não quis, né, bancar um álbum duplo, um álbum de estúdio e no mesmo disco um álbum ao vivo, e acabou o Dave Mason largando a gravadora, né? Reza a lenda que ele foi correndo no estúdio, pegou as fitas master originais e saiu de lá e se mandou para uma outra gravadora. Enquanto isso, a gravadora encontrou umas fitas de segurança que ele tinha esquecido no estúdio e acabou lançando o disco de maneira, um disco simples, né, de apenas um álbum, onde o lado A
são faixas de estúdio e o lado B são faixas ao vivo, né? Então, e a gravadora ainda na sequência, né? A Blue Thumb, isso o Dave Mason já tinha ido para um outro label, se eu não me engano, ele tinha ido já para Capitol, não, para Atlantic Records, enfim, não me lembro agora qual gravadora que ele foi. Ele acaba, né, a gravadora acaba lançando então o álbum de maneira simples, como o lado A com músicas de estúdio, o lado B com álbuns com músicas ao vivo, e ainda na sequência, no mesmo ano, no final do ano, a gravadora lança um álbum ao vivo do Dave Mason, né, o Dave Mason It's Alive, né, e na verdade e o Dave Mason foi, me lembrei agora, ele foi para Columbia e lança lá na Columbia o It's Like You Never Left, com algumas faixas que aparecem aqui, então, e na verdade o Dave Mason, inclusive, quando a gravadora lançou esse disco, ele falava para os fãs não comprarem, né? Ele considerou desde sempre isso aqui, na verdade, um álbum pirata dele mesmo, assim, porque a gravadora lançou sem autorização dele, desvirtuando a ideia inicial dele de ser um álbum duplo, tal, lançando apenas em álbum simples, mas a gente, né, nós, os fãs, acabamos ganhando, porque na verdade o legal é que, por exemplo, uma das faixas aqui, que é uma das melhores do Dave Mason, que dá título ao álbum, a Headkeeper, ela sai numa versão aqui nesse álbum, e no álbum seguinte, que já é pela Columbia, ele lança a mesma faixa, só que com uma outra gravação no álbum It's Like You Never Left, de 1974 ele lança, então a gente acaba ganhando. Esse aqui é um baita disco, assim como todos os discos, principalmente dos anos 70 do Dave Mason, eu sempre falo isso, não tem erro, adorei encontrar esse disco também, estava num estado perfeito de conservação, tanto a capa como também o próprio play, tem um som super bom, edição nacional, reeditado então em 1977, então tá aqui mais uma pérola do Dave Mason chegando aqui para a discoteca do Altos Plays, Dave Mason. E Lúcio, teve grooveria, teve groove nesse garimpo? Teve sim, não é qualquer groove, eu vou trazer para vocês já o primeiro dos grooves que eu encontrei nesse garimpo. Tá aqui, Barrabás, com o álbum Barrabás Soul, de 1972, primeiro álbum dos espanhóis, né, do Barrabás, uma ótima grooveria, soul, funk, R&B, baita play, alta capa também, aqui a capa... Contracapa, é mais um álbum que eu tenho deles, eu tenho mais dois, esse aqui é o terceiro disco que eu tenho do Barrabás e tem sido sempre uma grata surpresa. Eu não conhecia esse primeiro álbum, mas imaginei que, sendo os outros dois que eu tenho maravilhosos e que vem um pouco já na sequência, esse aqui também não teve erro. Deixa eu mostrar o label aqui para vocês. Esse aqui então é o primeiro álbum desses espanhóis maluquetes aqui. Aqui no Brasil sai no mesmo ano, em 1972, pela RCA Victor, ou RCA Victor, se você preferir. Tá aqui, né? Saiu aqui no Brasil. Inclusive, aqui no Brasil ele saiu com duas capas, assim como no resto do mundo também. Assim, tem uma confusão de nomes do álbum como de capas, né? Aqui no Brasil, essa daqui é a segunda capa que sai no mesmo ano, numa segunda prensagem, em 1972, aqui no Brasil. E a primeira prensagem, assim como saiu também na Espanha e em alguns outros países, a capa, na verdade, original em outros países é o que está aqui na contracapa, só que dão um zoom aqui nesse boneco, nesse lance aqui, uma capa mais escura e tal. Aqui no Brasil sai então com essa parte de trás aqui que preenche todo o álbum, né? Eles dão praticamente um zoom aqui nessa arte da contracapa, né? Que é como saiu no resto do mundo, né? Aqui no Brasil, então, sai com essa capa, e essa aqui é uma segunda prensagem que é magnífica, é a melhor capa, na verdade, que tem, e se eu não me engano, essa capa aqui saiu somente aqui no Brasil e na Argentina. No resto do mundo é uma variação dessa contracapa aqui, e também o título do álbum muda também de um país para o outro. Na Espanha e na Inglaterra saiu apenas como Barrabás, aqui na América Latina saiu como Barrabás Soul. Também a faixa que abre o álbum, né, que é um dos grandes hits desse álbum, a Wild Safari, também virou título do álbum em alguns países na Europa, também no Canadá, se eu não me engano. Mas enfim, gente, o que vale é
ouvir, porque é maravilhoso. Eu já considero um dos melhores, entre os 3 que eu tenho aqui do Barrabás, esse aqui para mim já é o melhor. É muito bom, uma grooveria, eles conversam muito bem com o funk, com a soul music, com o R&B. Lá na frente, como eu já falei em outras vezes que eu trouxe aqui, eles já vão no final dos anos 70, já entram numa onda que não me agrada muito, mais num Eurodisc, mais ou menos, assim, da disco music e tal, mas digamos que a primeira metade dos anos 70 dá para ir sem erro no Barrabás, esses espanhóis muito loucos que tinham o pé, a mão e o cérebro e o que restava dos neurônios direto no groove, uma grooveria sensacional, é muito bom e a qualidade também é muito boa. Vou seguir aqui na sequência já pegar outro disco também dessa linha mais de black music, de groove aqui, que eu encontrei nesse garimpo, até as capas agora que fui ver, lembram, pelo menos as cores são parecidas e um pouco de arte também. Trago para vocês agora Spinners com Happiness Is Been With The Detroit Spinners, lançado em 1976. Que capa linda também. Que a capa, a contracapa, né? Essa banda clássica de soul e R&B, principalmente dos anos 70, né? Mas eles começam, isso é muito louco, eles começam, né? São de Detroit, né? A terra da Motown. Os primeiros, se eu não me engano, o primeiro e o segundo álbum deles, no finalzinho dos anos 60, saem pela Motown, não chega a ter, né, fazer muito barulho ali na época e tal, e eles acabam sendo demitidos, chutados da Motown e assinam com a Atlantic Records. Deixa eu até já pegar o label aqui, enquanto eu falo um pouco mais sobre eles. E esse álbum também, então, já sai pela Atlantic Records, aqui uma prensagem brasileira, original de época também, de 1976. Então, lá no comecinho dos anos 70, eles vão, né, eles saem de Detroit, vão da Motown e vão para a Atlantic Records, e acaba também mudando a sonoridade deles de alguma maneira, assim, eles ficam muito mais próximos daquele, né, do Philadelphia Soul, ou Philly Soul, né, que foi grande auge nos anos 70, então eles começam a conversar muito mais, na minha opinião, com o Philly Soul do que o R&B mais tradicional ali da Motown, e é o que torna eles famosos durante todos os anos 70, eles têm altos plays nessa época, são todos, eu gosto muito, eu pelo menos adoro esse Philly Soul, né, que é essa conversa da black music mais pop, entre várias aspas, assim, com cordas, grandes baladas, super canções, altos vocais. Então aqui, neste álbum, então aqui os Spinners também já estão lá em 76, eles já têm outros álbuns no início dos anos 70 pela Atlantic Records, que são maravilhosos também, eu já tenho outros discos deles aqui, que eu não sei se eu trouxe aqui ainda, fica para outro momento, mas adorei encontrar esse, além de ser uma capa maravilhosa, contracapa também. É um disco muito bom se tu gosta dessa praia do soul, da soul music mais com cordas, com essa conversa talvez um pouco mais pop, vai nos Spinners, que eles são os grandes, apesar de ser de Detroit, eles são também um dos grandes representantes da turma da Philadelphia Soul, do Philly Soul, né, como ficou conhecido este recorte dentro da black music dos anos 70, com cordas, né, com vocais maravilhosos e altas gravações. Então tá aqui dois super achados dessa linha groove desse garimpo aqui, com capas que até, né, de alguma maneira conversam, assim, né, que são ilustrações aqui. Então, Barrabás direto da Espanha e Spinners direto de Detroit e também direto do Philly Soul. Então aqui dois super grooves aqui balançando este garimpo, Spinners e Barrabás. Agora um álbum que eu estava há muito tempo querendo encontrar ele em boas condições e bom preço, e foi o que aconteceu agora nesse garimpo. Encontrei finalmente uma edição, para mim, definitiva desse álbum aqui na discoteca, que ele está em excelentes condições, tanto o disco quanto toda a capa. E eu falo deste álbum aqui do Guilherme Arantes, Coração Paulista, lançado em 1980. É o quinto álbum do Guilherme. Baita disco, uma pegada muito mais roqueira, inclusive, em relação aos outros álbuns dele, tanto anteriores quanto os que vêm na sequência, com essa capa que eu acho linda demais aqui, a contracapa. Deixa eu abrir aqui, porque é um gatefold que mostra uma arte linda dessa fotografia aqui. Se eu não me engano, posso estar errado, essa foto é na Moca, em São Paulo, um bairro tradicional ali de São Paulo. Amigos paulistas, por favor, me corrijam se eu estiver errado, né? Mas eu tenho a impressão que sim, que essa foto é na Moca.
Deixa eu mostrar a parte interna aqui para vocês, que tem essa arte aqui também super bacana. Letras e ficha técnica, e não é qualquer ficha técnica, né? É um álbum do Guilherme Arantes que tem um discão, né? Com a produção e direção artística assinada por ninguém menos que o Liminha. Falando em Liminha, tem um outro mutante também na parada, assim, o Arnaldo Batista participa da faixa título, cantando, junto com a Lucinha Turnbull, então tem ainda essas participações especiais. Tem uma outra faixa com a participação do Boca Livre, se não me engano, a música Brasília, com aqueles vocais maravilhosos. É um disco muito mais roqueiro do Guilherme Arantes, né? Uma pegada, claro, traz ainda leves pitadas ainda de power pop, né? Também um pouco de rock progressivo e tal, mas é um disco bem diferenciado, assim, em relação aos outros álbuns na carreira dele. Sim, é o álbum talvez mais roqueiro dele, principalmente nesse período. Daqui para frente ele vai ficando cada vez mais pop. Eu particularmente gosto muito, assim, enfim, entendo quem não goste, mas eu acho ele um excelente músico, cantor, compositor, e aqui um dos meus álbuns prediletos dele. Deixa eu mostrar o label. Saiu apenas em vinil na época, aqui, prensagem original, que sai então pela Warner Bros. Tá aqui, né? Então, primeira e única edição em LP, e por sinal, né, caindo de maduro reeditarem esse baita disco dele, né, em LP. Novamente, ele saiu, se eu não me engano, ele teve só essa edição de 1980 em LP e uma prensagem também, uma edição em CD em 2011 ou 2012, um baita disco do Guilherme Arantes. Não conhece? Recomendo fortemente, é um super disco cheio de participações e uma produção impecável, como sempre, do grande Liminha. Então fica aqui, eu adorei encontrar esse álbum, eu já tinha visto ele, como eu falei, por preços absurdos, em condições, o disco detonado aqui tá inteira, a capa também aqui, o play tá novinho também, então foi um super achado, adorei encontrar esse álbum, né? Eu tinha ele já em CD daqueles CDRs, né? Não tinha nem CD oficial, assim, e sempre que eu encontrei, como eu falei, preços absurdos, assim, achei num preço super bom, em condições perfeitas. Então tá aqui o disco, se eu não me engano, é o quinto álbum do Guilherme Arantes, Coração Paulista. E para fechar esse Altos Plays de Garimpo, eu trago mais dois super achados de duas das minhas grandes musas dos anos 70. Mostro o primeiro aqui para vocês. Olha que pérola aqui da Carly Simon com o álbum Secrets de 1972, terceiro álbum da Carly, linda e maravilhosa, músicas e canções perfeitas, a capa, que é a contracapa, né, que tem asa letra e ficha técnica, e sempre como, né, ela sempre muito bem acompanhada, e não é diferente nesse álbum aqui, que também tem, claro, uma das músicas mais famosas dela, que eu já vou falar para vocês, mas enfim, ela super cantora, compositora, eu adoro os álbuns dela, principalmente na década de 70, se não conhece, recomendo fortemente, se tu gosta desse pop mais sofisticado ali dos anos 70, né, é o soft rock feminino, com certeza, assim, baita compositora, cantora também, super instrumentista, né? Como eu falei, sempre muito bem acompanhada. Deixa eu mostrando o label para vocês. Aqui é uma prensagem brasileira também de 1972, né? Sai na mesma época aqui, pela Elektra, nesse terceiro álbum dela, e um desfile de grandes músicos, né? Se eu falar só dos bateristas, né? Aqui, só nesse álbum aqui tem três dos grandes bateristas da história da música, né? O Jim Keltner, o Jim Gordon e o Andy Newman, que tocam aqui. Tem outra faixa, tem uma faixas que tem o Nick Hopkins no piano, tem o Bob Keys no sax, tem ainda a participação super bacana também no baixo do Klaus Wurman. Então, assim, é um disco recheado de grandes participações, o único que não é acreditado certamente por questões de direito autoral, e que marca principalmente o grande hit desse álbum, né? E também, depois que tu escuta uma vez, tu nunca mais esquece, tu vai estar sempre escutando a voz dele. A gente tem ninguém menos do que Mick Jagger, sim, Mick Jagger cantando na faixa You're So Vain, né? Ele aparece no refrão dessa música clássica e é o grande hit do disco, e tem então a participação de grandes músicos, né? Que aparecem aqui na ficha técnica, e o Mick Jagger, que
não precisa nem ser acreditado para tu escutar a Brenda cantando loucamente, cantando muito bem no refrão, então, desse grande sucesso aqui, esse baita disco, um disco maravilhoso, maravilhoso. Então, aqui o álbum No Secrets, não é Secrets, é o álbum No Secrets, falei errado lá no começo, mas tá aqui, baita disco da Carly Simon, recomendo fortemente, hein? Vai que não tem erro. Seguindo aqui, mais uma das minhas grandes musas e que eu já tô quase fechando a discografia dos anos 70, que é o que me interessa dela. É que então a Carole King com o álbum Welcome Home, lançado em 1978. Tá aqui, né? Capa, também aqui, ó. Contracapa, já falo quem é o belezão que tá aqui com ela, um super disco também dela. Na verdade, esse aqui já é na fase onde ela, enfim, ela trocou de gravadora, foi pra Capitol, né? Esse álbum, deixa eu pegando o label aqui. Ele sai primeiro pela Avatar e Câmara, distribuída pela Capitol, e na sequência ela lança 2 ou 3 álbuns, né? Antes ela já tinha lançado um pela Capitol, aqui o label, esse aqui, inclusive, agora que eu vi, ó, é uma promo copy que sai no Brasil no mesmo ano. Tá? Então sai aí pela Capitol e pela Avatar. Essa fase dela pela Capitol, para mim, é talvez já a menos criativa dela. Deixa eu mostrar do outro lado aqui, também tem em cima ali o label, né? Já é uma fase já não tão criativa, mas vamos lá, na real, nos anos 70 não tem ruim com ela, sempre vai ter uma música boa, e nesse álbum aqui tem mais de um. Eu até, dentro desse período dela na Capitol, eu arrisco dizer que talvez esse é o álbum que mais me agrada, assim, e como eu falei, qualquer disco da Carole King, seja no final dos anos 70 até o comecinho dos anos 80, vai ter sempre grandes faixas, grandes músicos participando. Esse aqui não é diferente. E o belezão que está aqui na capa, né, é o marido dela na época, o Rick Evers, né, que além de aparecer na capa, também assina a coautoria em algumas faixas, né, um período conturbado, não era um cara bacana, muito louco, inclusive foi no mesmo ano, no final desse ano aqui, de 1978, né, esse álbum foi lançado em 1978, sai aqui no Brasil no mesmo ano, ele morre de overdose em 1978, era um cara que não tratava ela nada bem, e estava aqui, né, fica, né, mais evidente que estava muito se apoiando, querendo aparecer, né, junto com ela, que já era uma grande estrela, mas enfim, não deixa de ser um álbum com altas canções, um disco que eu acho muito bom, como eu falei, dentro desse período da Capitol, que se eu não me engano são 3 ou 4 álbuns que ela lança pela Capitol, esse para mim é o que, enfim, o que me agrada mais, assim, já não é um álbum nota 10 como os anteriores e como os outros álbuns que vêm depois já em outro label, mas dentro, digamos assim, desse guarda-chuva, desse período dela na Capitol, é um baita disco, eu gosto bastante, adorei encontrar ele também em excelentes condições, então fechando esse episódio de Altos Plays de Garimpo com 2 das minhas grandes musas da música nos anos 70, principalmente. Então tá aqui a Carly Simon com o álbum No Secrets e aqui a magnífica Carole King com Welcome Home de 1978. Então foi isso, me deixe saber aqui nos comentários que álbuns vocês andaram garimpando, eu sempre gosto de saber e trocar essas figurinhas para ver o que vocês andam encontrando por aí. Essa aqui, para quem não sabe ainda, é uma série que eu tenho aqui, vai estar dentro da playlist do Altos Plays de Garimpo, que é onde eu trago, então, os achados mais recentes em garimpos online, coleções, sebos, enfim, onde eu encontrar uma pilha de discos ou uma estante de discos, eu tô lá garimpando, e foi o que aconteceu. Eu trouxe 2 online e outros, esses todos que eu trouxe aqui, foram garimpados na loja, na Tamba Discos, aqui de Porto Alegre, do meu amigo Edson. Então, obrigado, Edson, obrigado, Mundo Online, por me fazer encontrar aqueles 2 pérolas ali do Vitor Ramil, agradecendo também a Noise pela iniciativa, né, de fazer essa ação em prol aí dos artistas atingidos pelas enchentes, e também Terceiros e Rocinante, que fizeram uma edição maravilhosa. Então é isso, a gente se encontra a qualquer momento em mais um episódio aqui em Altos Plays. Até mais!